matriz sigma 1, tenho AMI1, o AMI1, e daqui venho menos I AMI2, mais I AMI2. Então nós temos uma estrutura de objetos assim, é como se a gente tivesse aqui um campo. Esse cara aqui é real, então ele é neutro. Aqui eu tenho um campo carregado, isso aqui é uma combinação complexa de dois campos reais, então deve ser um campo, vamos chamar, um campo carregado, pode chamar, sei lá, WI. Aqui é um outro campo carregado, que é o complexo conjugado de WI, e aqui é menos A3. Então a gente vê que nessa interação S2, naturalmente a gente tem chance de introduzir objetos carregados. Qual é o papel desse elemento aqui? O que esse elemento aqui está fazendo? O que ele está conectando nessa interação? Deixa eu apagar aqui. Na interação hadrônica, o que nós temos aqui? Nós temos próton barrado, nêutron barrado. Aí eu vou ter a minha matriz aqui, a minha matriz, eu esqueci de botar aqui a matriz gama-mi. As matrizes gama-mi, eu tinha esquecido de colocar aqui, a interação é essa, ó. H barrado, as matrizes de Pauli, os campos de gauge. Claro, a interação é sempre gama-mi, interação de gauge, gama-mi e ami e o lepton. Essa interação entre o dublete de hadrons e o dublete de leptons que o processo de decaimento fraco, beta, tenta me induzir. Então eu tenho aqui uma interação de gauge desse setor com esse setor. Então só multiplicando aqui a matriz gama-mi. Essa matriz está aqui. E aqui nós vamos ter o neutrino e o elétron. Então aqui nós temos AMI3, aqui nós temos AMI, aqui nós temos AMI complexo conjugado D, e aqui o menos AMI3. Então se a gente trabalha essas interações, aí a gente vai ver o seguinte, vamos fazer esse produto aqui. Então, esse produto aqui vai dar para nós o seguinte dublete. Isso aqui atuando nisso e isso aqui atuando nisso. AMI3, I, mais WI, WI star, I, menos AMI3, elétron. Então tá. Então quando a gente fizer agora o produto, eu vou ter próton barrado, gama-mi. Próton barrado, gama-mi. Neutrino. AMI3, próton barrado, vou pegar esse aqui. Isso, vai pegar esse próton barrado, gama-mi, neutrino, AMI3. Mais próton barrado, esse cara e esse cara aqui. Mais próton barrado, isso mesmo? WI, gama-mi, elétron, gama-mi, vou colocar assim. Depois aqui. Vamos marcar esse aqui agora, vem neutro barrado, neutro está aqui embaixo, né? Neutro barrado, gama-mi, neutrino. Fazer o contrário aqui, menos, e aí teria nêutron barrado, gama-mi, elétron. Então a gente fez essa proposta aqui, botou aqui, quer dizer, o dublete, né? O nêutron, quer dizer, o nêutron com próton, a gente botou nesse dublete aqui, próton, nêutron barrado, tá certo? E aqui a gente está sempre colocando, ordenou aqui a carga zero, né? Aqui a carga menos, aqui a carga mais, né? E aqui a carga zero. Tá certo. Então a gente está vendo que o que a gente está formando aqui são essas interações. Observe que essas interações aqui estão me dizendo o seguinte, que o neutrino aqui é neutro, do ponto de vista eletromagnético. O próton aqui é carregado. Então aqui essa corrente aqui é carregada. Então o que seria ideal para nós termos simetria eletromagnética seria que esse objeto aqui fosse um objeto carregado, porque eu teria uma carga elétrica, porque quando eu fizer uma transformação de fase eletromagnética, a fase que está aqui não cancela a fase que está aqui, sobra uma fase que está aqui. E aí, se essa corrente então aqui é uma corrente carregada, esse bóson aqui deveria ser um bóson carregado. Então a gente pode fazer, vamos trocar aqui e fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui nêutron próton, vamos colocar assim.
vamos organizar esse dublete assim. Então é só trocar. Onde tem próton, coloca nêutron. Onde tem nêutron, coloca próton. Né? Assim. Então, dessa forma aqui, a gente consegue ajustar a ideia que a gente tem. Então aqui nós temos o quê? Um objeto neutro, um objeto neutro. Então não tem transformação de fase aqui. Esse campo aqui é real, então é um campo neutro. Aqui eu tenho um elétron, carga negativa. Esse cara aqui tem carga zero. Então, aqui eu vou ter uma carga negativa. Então, esse objeto aqui, para poder manter a simetria eletromagnética aqui, né, como a carga é conservada, se esse cara aqui tem carga negativa, esse cara aqui tem que ter carga positiva. Então, esse WI aqui é o objeto carregado positivamente. É claro, se esse cara aqui é o objeto carregado positivamente, esse cara aqui é o objeto carregado negativamente. Então, aqui eu tenho uma carga negativa, de fato. Se a carga do próprio é positiva, a fase dela aqui vai ficar, a carga do próprio é positiva, a fase dela, no seu contrário, essa carga aqui é negativa, isso. Então essa corrente aqui deve ser positiva, né? E aí vai ficar, essa carga aqui é positiva, que aí cancela a fase daqui com a fase daqui. Esse objeto aqui vai ficar com fase negativa, então esse aqui também vai ser positivo, cancela a fase daqui com a fase daqui, e esse aqui é negativo, negativo. Então, essa fase aqui dá zero também. Então, a ideia que tinha era que nós podemos realmente pensar numa simetria SO2 para esses decaimentos aqui. E isso se encaixaria perfeitamente com a ideia de correntes fracas carregadas. Então, aqui, a ideia que começou a se pensar era que vamos pensar então numa teoria não abeliana. Nós já temos Young-Mills. A teoria não abeliana de Young-Mills ela tem a vantagem de poder preservar a serialidade. Então nós temos o fato do neutrino seleto. Então vamos partir de uma simetria SO2 e aí a gente pode incorporar nessa simetria SO2 aqui 3 bósons vetoriais intermediários. Um WMi, mais, com o WMi menos, e um campo vetorial neutro, vamos chamar aqui, que a gente chama de Zn. Então nós temos 3 bósons vetoriais. Agora, esses objetos aqui têm interação eletromagnética. Eles devem interagir trocando fóton. Então eu vou precisar de alguma simetria que possa me dar origem, possa estar ligada ao eletromagnetismo. Vamos pensar aqui numa simetria com 1. Vocês poderiam pensar, será que o fóton não seria esse Z? Será que eu não poderia? Já conhecendo as teorias de Young-Mills, a gente sabe que esses bósons aqui auto-interagem. Qual é a estrutura de interação das teorias de Young-Mills SO2? A gente já sabe lá no curso. A interação seria algo do tipo constante de estrutura de SO2, epsilon ABC, constante de acoplamento de Gauge, aí teríamos aqui Mi A, DA, menos DA, mais um comutador de A, com a interação tripla aqui, podemos colocar assim, algo do tipo AMI-A, AMI-B, BMI, AMI-C. Então, essa é uma parte da interação de Gauge, e aqui nós temos a outra parte, que seria G2, né? AMI-A, AMI-B, então, essa aqui seria a outra parte da interação de Gauge SO2. Então, nós sabemos que esses bósons podem interagir. Então, é claro, eu vou ter interação do W com Z, mas todos com a mesma constante de acoplamento. Então, isso amarra a constante de acoplamento desses 3 objetos que têm uma interação que não pode ser eletromagnética, porque a interação do fóton é com a constante de estrutura física. Então, realmente, nós precisamos de uma outra estrutura aqui, que é uma simetria desse. Então, fica claro que se nós quisermos construir uma teoria de Young-Mills para as interações fracas, e se nós tivermos em mente o processo típico de decaimento fraco, que é o decaimento beta do nêutron, né? Que hoje, em termos de próton, nós sabemos que se escreve assim. É o quark D que decai no elétron, no quark U, no elétron e no antineutrino do elétron. Então é claro que nós vamos botar essa interação, vamos formar os dubletes de SO2 dessa forma. A gente vai pegar aqui o quark U, que tem carga 2/3, o quark D, que tem carga menos 2/3,
vamos colocar aqui o neutrino, que tem carga zero, aqui colocar o elétron que tem carga, a gente sempre orienta, né, o S e o 2, né, que tem na álgebra de spin, a gente sempre começa com os spins mais altos e vai descendo, spin mais meio, menos meio, 1, 0, menos 1, se for triplete, né, a orientação do S e o 2 é sempre os autoestados, né, do operador sigma 3, do operador da terceira componente dos spin, eles são organizados, né, com os números quânticos mais altos em cima dos números, a organização da base é essa. Então a gente escreve esse tipo de interação aqui, e aí fica claro, se a gente tiver algo desse tipo, a gente vai ter aqui o barrado e o barrado, a interação de gauge, matriz de Pauli. Então aqui vamos ter a nossa estrutura aqui, vou botar aqui a nossa estrutura, estava lá. Então a gente vai ver, por exemplo, esse termo aqui vai formar exatamente o barrado, esse primeiro aqui, ó, gama mi, vai pegar o neutrino, né? Vou pegar aqui, ó, isso, o barrado, o Dagger, gama zero, tá certo, o barrado, tá certo, isso aqui tá. Então vai pegar o barrado, vai pegar esse cara com esse cara aqui, né, o AMI3, aqui, o AMI3 vai ficar aqui com o neutrino, barrado, neutrino, AMI3. Então tá certo. É a mesma coisa que a gente vai seguir lá, botando aqui as matrizes de Pauli e botando aqui os campos de Gauge. Tá certo. Então, a ideia seria, vamos construir então uma teoria de Young-Mills baseada nessa simetria. S2. Ainda, aqui tem um detalhe importante. Nós estamos colocando um 1, mas nós temos que definir agora, né, os números quânticos corretamente. Então a nossa ideia é o neutrino e o elétron são colocados no dublê. Então vamos colocar assim, o neutrino left com o elétron left. São colocados no dublete porque, por simetria de Lorentz, né, os dois membros teriam que ter a mesma quiralidade. Não tem neutrino right, então aqui a gente tem o elétron right. E a mesma coisa nós vamos fazer com o setor de quark. Nós vamos pegar o quark U e o quark D. Ambos left no dublete. E depois o quark U e o quark D em estado right, separadamente em singlete. Então a ideia da teoria SO2-1 é associar aqui os dubletes left e associar a essa simetria aqui, a gente poderia chamar S1 right se a gente quiser, mas tradicionalmente a gente coloca aqui um Y para indicar o que nós vamos dizer agora, que estou quase acabando, tá, gente? Que é intercarga. Então nós vamos fazer toda a construção que a gente está querendo fazer é baseada nessa estrutura. Então, quer dizer, porque a gente tem que compreender como a fenomenologia e aqueles resultados que foram saindo pela teoria, como teoria de Young-Mills, conceito de quiralidade, foram se juntando e a gente começa a perceber que deve ter uma simetria por trás dessa interação. E o que está, a proposta que está aqui, quer dizer, quando a gente parte disso aqui, a gente já está sabendo que a gente vai querer colocar o eletromagnetismo aqui no meio. Por quê? Porque as correntes são carregadas, os bósons que aparecem aqui são bósons carregados, e aí a gente precisa ter interação eletromagnética. O que a gente não sabe ainda é se essa interação aqui, puramente, já é interação eletromagnética. Por quê? Porque tem uma mistura aqui. Aqui eu tenho objetos carregados, eles interagem entre si, mas não é imediato que eu vou separar as interações, porque se nós separarmos as interações, a gente tiver um SO2 só eletromagnético, um SO2 fraco e um eletromagnético, na verdade a gente está colocando as duas interações sem que a gente possa buscar uma origem comum para elas. Então, em princípio, a ideia é deixar esse número quântico aqui, nós ainda não sabemos o que é exatamente a carga elétrica nesse modelo. Então a ideia da construção aqui é a gente construir uma teoria de Young-Mills, né? Construir uma teoria de Young-Mills baseada nessa simetria aqui e levando em conta que nós queremos extrair, né? Quer dizer, extrair a interação eletromagnética.
extraído aqui a interação eletromagnética. Bom, então só para a gente finalizar aqui, nós temos em mente, deixa eu ver o que mais estou. Dados assim de base, né? A gente vai começar, vamos fazer o seguinte, a gente pode começar a estudar a interação só no setor vamos dizer assim, a interação só no setor só no setor de elétrico, por exemplo, se a gente pegar só o setor de elétrico, vamos dizer assim, pegar esse setor aqui, né? Então, se a gente pegar o setor de Lepton, que é uma interação de gauge do tipo 1, vamos dizer que a gente fizesse, nós sabemos que a interação de Dirac é do tipo left barrado e gama-mi, demi left. Isso aqui é o tipo, a interação, é o termo cinético tipo de Dirac. Tem o termo right também, mais e right barrado e gama-mi, demi left. Tá? Então, termo cinético de Dirac. O que nós aprendemos das teorias de gauge? O que nós temos que fazer? Covariantizar essa derivada, colocar essa derivada aqui, derivada covariante. Vamos colocar aqui essa derivada aqui, derivada covariante. Então, a ideia é introduzir esses objetos como dubletes. Por quê? Porque o neutrino é left sempre. Então, essa proposta aqui veio com base nisso, veio com base na ideia de universalidade. Aí tem um princípio, né? Ninguém diz que tem que ser um dublete, porque o neutrino só é left. Então, o parceiro leptônico dele é o elétron. Então, por argumentação de simetria de Lorentz, eu devo colocar todo mundo que é left, que está na representação meio zero do grupo de Lorentz. Então, isso aqui é a representação meio zero de SO13. Então, tem que colocar os dois juntos e colocar o right, que está na representação 0,5, separado. Porque o elétron right, porque eu não tenho neutrino right. Se eu tivesse um neutrino right, eu colocaria o neutrino right com o elétron right. Talvez tivesse que introduzir um outro SO2, que é o que se faz atualmente quando se introduz massa para neutrino. É mudar a simetria eletrofraca de SO2 cross 1 para SO2 cross SO2 cross 1. Então, vamos colocar a simetria assim. Quando eu vou para o setor de quarks, a gente vai fazer a mesma coisa. Seguir o mesmo princípio. Eu devo ter um dublete de left e singletes separados de right. Só apagar aqui para a gente só fazer o primeiro exemplo. Já vou dar um break e acabar a aula. Então, se nós pegarmos, vamos pegar essa ideia. Quem é a nossa derivada covariante? Essa nossa derivada covariante, ela vai estar atuando aqui. Então, ela é um dublete. Então, eu vou ter o termo usual de cinético, mais padrão das teorias de Young-Mills e constante acoplamento, campo de gauge, vamos colocar assim, gerador. Eu vou fazer o seguinte, para não confundir, porque a gente geralmente usa o I para o A para o foto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse campo de gauge aqui, vamos chamar de pegar aqui BNI. BNI. Geradores de SO2 na representação fundamental. Sigma A sobre 2. Então, isso aqui atuando no left. Pergunta. Esse objeto aqui deveria ou não ter a carga 1? Porque ele é um dublete de SO2, mas será que por acaso ele é neutro segundo esse 1? Então, em princípio, não. Em princípio, a gente não sabe, a gente tem que deixar para fixar as coisas. Vamos dizer que ele se acopla também, ele tem uma carga daquele 1. É o que a gente chama de hipercarga. Então, eu vou colocar aqui I, G'. Só que essa simetria é abeliana, ela não tem geradores. Então, quando ela não tem geradores, no lugar dos geradores, o que a gente coloca? A gente coloca o valor da carga. Vamos colocar aqui a carga Y do left. No caso abeliano, que substitui os geradores é o valor da carga. Essa aqui seria a carga left. A carga Y do setor left. E aqui, então, o campo de gauge associado, vamos chamar de Y1, e aqui atuando no left. Então, essa seria a construção natural da derivada covariante. Vamos pensar essa. Então, o que seriam as transformações de gauge aqui? Seriam isso aqui. Eu estou chamando de left esse setor aqui, esse dublete, neutrino left, elétron left, que eu estou chamando de left. Então, a transformação SO2 dele é imediata, é linha, é exponencial e constante de acoplamento da interação, parâmetros da transformação, geradores, e a transformação 1 do left seria que
a carga, os parâmetros dessa transformação, vamos chamar de parâmetros, sei lá, eu chamei de parâmetro alfa, tudo local. E aqui o gerador, não tem gerador, porque a simetria é abeliana, então a gente coloca aqui o valor da carga. Aqui é. Então, essa daqui é transformação SO2 local do L, transformação U1 local do L. Importante, esse Y é zero ou não? Eu posso, em princípio, eu deveria pensar, o campo é carregado sobre todas as simetrias. Obviamente, esse campo aqui é um singlete, ele não pode ter carga SO2, ele só pode ter carga 1, porque ele é um singlete de SO2, então ele não tem como se acoplar o campo de gauge. Mas o dublete, nada diz que esse dublete é neutro sobre essa simetria. Pode ter aquele número quântico. Vai ser depois a nossa percepção física do que a gente quer descrever que vai fixar para nós o valor da carga. Então, só para finalizar aqui, vamos colocar essa interação aqui. Então, a interação de gauge que nós temos, vou colocar aqui para baixo. Interação de gauge que nós temos, então, vai ser isso aqui. Então, vamos lá. D leve barrado, I, gama mi, D mi, que é o que a gente leve barrado. Neutrino barrado, campo do neutrino barrado. Lembre-se que esse barrado é carga gama zero. E vou deixar o I aqui fora, gama mi. D mi. Então, essa derivada está atuando nesse cara aqui. Então, a gente vai ter, vamos colocar assim, vai ter D mi, L, D mi atuando no elétron, botar assim, D mi, é melhor a gente abrir depois, tá? Vamos abrir agora, botar assim, gama mi, opa, vamos esquecer, porque o D mi vai dar o termo livre. Vamos colocar o termo de interação. O que vem do termo de interação? Vem para nós aqui I, esse outro I, que vem da derivada covariante, porque o derrom de mi vai ficar só no termo livre. Então não seria interessante a gente fazer o seguinte, quando a gente pegar, botar aqui só para ficar claro o que queremos dizer. Desculpa, deixa eu botar isso aqui assim. Eu não vou abrir isso aqui, não, vou colocar só para ficar. A gente vai botar assim, left barrado e gama mi. Aqui eu vou ter o D mi, mais IG, bastante acoplamento, campo de gauge, gerador, campo de matéria, mais constante de acoplamento, campo de gauge, carga, aquela simetria. A carga faz o papel do gerador. Carga, aqui é a carga que faz o papel do gerador, aqui nós estamos chamando de gerador Y, aqui atuando no S. Então é claro que esse termo aqui, com esse termo aqui, vai ficar perfeitamente diagonal, vai ficar neutrino, left barrado, I, gama mi, D mi, neutrino, left, mais, elétron, left barrado, gama mi, D mi, elétron, left. Então, ficou o setor left diagonal. Termo cinético do neutrino, termo cinético do elétron. Vamos pegar esse termo aqui, que é o que seria mais interessante. Então, esse termo aqui está dando para nós a primeira interação de gauge. Vou esquecer o I, esse I com esse I aqui dá menos 1, vamos esquecer o sinal menos, botar aqui o G só para ver a estrutura da interação. Left barrado, D, botar o G sobre 2 aqui, tirar o 2 também. E a estrutura da interação a gente já viu aqui o que é. Vai ser gama mi, e aí se lembra, aquela nossa estrutura da interação tinha essa estrutura aqui, BMA sigma A, fica BMI3, D mi mais, D mi menos BMI3. E aqui, left. Então é a primeira interação. Depois temos a outra interação aqui, que é a interação abeliana. Vamos olhar só a interação por enquanto, a interação SO2. E aí aqui nós vamos ter, era aqui o termo left. Então a primeira interação que aparece para a gente é esse neutrino aqui, ele vai interagir com toda essa estrutura aqui, atuando aqui. Então nós vamos ter a seguinte corrente, neutrino left barrado, neutrino left.
cara aqui, agora pegando esse elemento aqui, neutrino leve barrado, gama mi, elétron leve, Bi mais. Depois esse termo que eu não preciso nem fazer, o conjugado complexo dele. Quando a gente tirar o conjugado complexo, ele vai dar elétron barrado right, o gama mi barrado é o gama mi, neutrino leve. E aqui vai ficar o Bi menos. Esse termo aqui automaticamente sai como conjugado desse aqui. Sai como conjugado hermitiano desse aqui. E o último termo, que vai ser menos elétron leve barrado gama mi, elétron leve Bi menos. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo que esse campo é neutro, ele interage com essa corrente neutra. Esse campo é neutro, ele interage com essa corrente neutra. Esse campo é carregado. Então, essa fase aqui é zero. Essa fase aqui é negativa, carga negativa. Essa fase aqui, carga positiva. Então, se cancela, a mesma coisa se cancela aqui. Então, as correntes que a gente vai ver do setor fraco são essa corrente neutra, formada só de neutrino, essa corrente neutra, formada só de elétron, e essa corrente carregada, que é formada pelo elétron, pelo neutrino e vice-versa, aqui pelo neutrino, pelo neutrino elétron, elétron neutrino. Então essas correntes aqui são parte das chamadas correntes neutras fracas, são as correntes de neutrinos, e que foram descobertas aí em Genebra, foram descobertas no Gargamel, foi em 73 a descoberta delas experimental. A teoria já previa, então, quer dizer, essa estrutura GSO2, Cross1 já previa a existência de correntes neutras que depois foram detectadas diretamente experimentalmente, né? Então, essa é a estrutura que a gente, eu estou realmente acabando agora, essa é a estrutura que a gente vai tentar, então, abordar. O que é importante disso tudo, né, são muitas ideias que estiveram no jogo, é importante a gente perceber, né, que como as coisas foram sendo construídas pouco a pouco. Nada foi, a teoria saiu porque alguém pensou nela. Né? Foi um conjunto de muitas ideias, né, que andavam para um lado e para o outro e que depois foram sendo, né, colimadas em uma direção. O que é mais importante aqui, na próxima aula a gente vai trabalhar isso mais em detalhe, é que eu poderia, não está claro aqui, em princípio nós estamos dizendo, nós temos duas simetrias. Aqui eu tenho campos de gate, BMA, os três bósons de SO2, e aqui nós temos o bóson YMI. A pergunta é, e o fóton? Se eu estou falando de interação eletromagnética, onde é que está o fóton? Tem como eu identificar um fóton aí? Se eu colocasse esse cara aqui, né, vamos pensar que essa interação aqui é eletromagnética e que esse cara aqui é o bóson da interação eletromagnética. Então, ele é o fóton. Então, essa interação aqui, ela teria um problema, porque ela não estaria dando uma interação do neutrino com o próprio neutrino. Se a gente olhar para aquela expressão lá, ela vai fazer esse acoplamento, neutrino leve barrado, gama mi, neutrino leve, YI. Então, o fóton, ele não interage com o neutrino, minimamente, porque o neutrino não tem carga. Mas o neutrino tem momento, hoje a gente sabe que o neutrino tem momento magnético. Então é claro que o neutrino interage não minimamente com o campo eletromagnético, porque o neutrino tem momento de polo magnético. É pequeno, mas tem, né? O momento de polo magnético do neutrino é cerca de 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Magneton de Bohr é a unidade, né, magnética do elétron. É o momento de polo magnético do elétron, é o magneton de Bohr, né? É uma faixa de quanto? 10 a menos, quanto? 10 a menos 10, mais ou menos, né? 10 a menos 10 MeV por 10. Esse aqui é o magneton de Bohr. É o momento de polo magnético do elétron. O neutrino, cerca de 1/10 de bilionésimo do momento magnético do elétron. Mas é pequeno, mas ok, pode interagir com o campo magnético. Então tem interação eletromagnética, né, de neutrino com fóton. Isso aí, mas não é uma interação mínima. Essa interação aqui é mínima. Então essa interação, esse YMI, nessa nossa descrição, ele não poderia descrever o fóton. O fóton tem que estar aí no meio. Então isso vamos fazer na próxima aula. Vamos descobrir como, a partir de duas simetrias, identificar o fóton. Quer dizer, o fóton deve estar onde? O fóton deve ser aquele objeto que está interagindo com o elétron, mas que não está interagindo com o neutrino. Então, essa
foi a ideia fundamental para poder se unificar, se buscar a simetria unificadora das interações fracas com as interações eletromagnéticas. Nós vamos entender, claro, ao longo do curso, que a resposta para essa questão, né, é que essas duas simetrias, elas são as simetrias iniciais. Então eu começo com uma simetria SO2 no setor leve, começo com uma simetria abeliana que eu preciso introduzir, porque se eu quiser ter o fóton não pode sair daqui por causa da estrutura das teorias de Young-Mills. As constantes de acoplamento do W+, W- da partícula neutra que está aqui são a mesma. Então, o fóton ele tem que ter uma constante de acoplamento diferente, ele é uma outra interação, ele tem longo alcance, as outras não têm. Então, a partir daqui, né, essa vai entrar o bóson de Higgs, que vai fazer a quebra da simetria. Então, aqui o bóson de Higgs vai entrar, vai fazer a quebra espontânea da simetria, e nós vamos terminar aqui, do lado de cá, com a única simetria que chega até nós. Aqui nós temos 4 simetrias, 3 associadas a SO2, os 3 geradores de SO2, mais o gerador de 1. Então nós temos 4 simetrias, né, embutidas aqui. A álgebra tem dimensão 4, 3 simetrias aqui, 3 geradores aqui, um gerador aqui. No final de tudo a gente vai ganhar aqui uma única simetria, que é a simetria eletromagnética. Então esse 1 que está aqui não é o 1 eletromagnético. O 1 eletromagnético ele vai sair daqui. Ele vai sair de uma mistura, nós vamos ver na aula que vem, desse bóson Bm3, que é o bóson neutro associado a SO2, com, ele vai sair daqui, uma mistura com esse bóson. Então a gente vai entender que o fóton, ele se origina dessas duas simetrias através dessa combinação. Então nós temos uma origem, vamos dizer, mais microscópica para o fóton. O fóton ele aparece para nós depois da quebra espontânea da simetria, pelo bóson de Higgs, e quando ele chega até nós, a gente compreende qual é, a partir de que setores ele tem. Então ele vem um pouco daqui e um pouco daqui. Então isso é. Então eu vou só avisar vocês que em geral eu não vou seguir uma referência. Eu dou vários livros para consulta. Eu não gosto de ficar induzindo ninguém. Todo mundo é adulto, sabe o que acha melhor. Mas livros bons, se o cara quer ler um bom livro sobre interação fraca, na minha opinião, ainda não foi superado o livro do Cheng Li. Apesar de ser um livro, né, do início da década de 80, do ponto de vista da formulação, ele é muito bom. Claro que a fenomenologia dele não está atualizada. Mas ele, para entender a estruturação da teoria eletrofraca e das teorias da QCD em geral, é o Cheng Li, que é o livro que é Gauge Theory of Elementary Particles. Se está na rede, vocês podem achar o PDF dele. Gauge Theories of Elementary Particles, é um livro ótimo. Né? Tem outros livros muito bons também. Tem o livro do Predazzi, que eu gosto também, um bom livro. Pessoal de Turim, vocês têm uma boa livro do Predazzi, muito bom. Tem também um artigo muito bom, que, nesse sentido de formular, ele dá o histórico todo também, que é um Physics Reports. É o Abrams and Lee. Esse Lee não é o Lee do Lee Yang, não. É o Benjamin W. É um coreano, não é o chinês, não. Mas esse artigo é muito bom. Esse artigo para compreender a formulação passo a passo. Até mesmo ele faz uma boa revisão de Young-Mills. Depois ele introduz interação fraca, introduz interação forte. É um artigo antigo, mas assim, do ponto de vista da estruturação, ele é atual. Ele só não é atual na fenomenologia, porque de lá para cá, né, de 74 para cá, teve o LEP, agora tem o LHC, teve o Tevatron. Então tem muita fenomenologia que ele não escreve. Mas o livro do Cheng Li, na minha opinião, para estudar isso, é o melhor. Quem quiser consultar. Tem os cursos de eletrofraca anteriores, que nesse curso aqui eu vou passar batido por certas coisas, até porque eu conheço a maioria do pessoal aqui, vocês já sabem muita coisa que estaria nesses cursos, né, sobretudo a parte de Young-Mills, a parte de quebra espontânea de simetria, que a gente já fez em outros cursos aqui. Eu vou falar também, claro, mas não vou ficar fazendo todos os detalhes. Eu vou
fazer coisas mais atuais que estão saindo em termos de teoria eletrofrágil, para a gente fazer um curso mais em cima do que está saindo no LHC. Não ficar um curso muito... E quem quiser ver o material antigo, tem os cursos antigos e tem material escrito à vontade. Vocês também acham na rede, claro, cursos de verão com boas notas de aula sobre revisão de teoria eletrofrágil, tem muito material bom, a gente até se perde, né, na hora de escolher. O que é importante ter claro sobretudo, a construção da teoria eletrofrágil, porque ela nos ensina muito, né, como pensar interações em termos de uma teoria de rede. Tem muitas mecânicas que estão aí envolvidas. Então, eu vou fazer o seguinte, semana que vem, então, a gente tem um problema aqui, né, amanhã tinha uma aula, então essa semana eu deixo por conta dele também, segunda-feira que vem eu retorno, e aí eu vou ver com o Tião qual é a previsão dele, porque a partir da previsão dele eu posso jogar as duas aulas no mesmo dia, a gente escolhe um horário que seja bom para todo mundo, para fazer uma aula mais longa que a gente ganha mais fazendo uma aula mais longa. Quem não puder vir a aula, não quiser, não tem problema, as aulas o Tchalka está gravando, e geralmente a aula de uma semana aparece na semana seguinte, na terça ou na quarta-feira, né, Tchalka? Geralmente terça e quarta-feira você já disponibiliza, né? Tá certo, pessoal? Obrigado por hoje.